A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui trazendo para você hoje mais um estudo de mais uma mulher de Deus aqui no nosso estudo bíblico dominical. Não temos escola bíblica dominical, então nós vamos ter estudo bíblico diário, para que possamos todo dia estudar uma porção da palavra de Deus, mencionando sobre um personagem bíblico. E hoje vamos falar sobre a mulher de Ló. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor repreenda o ladrão da atenção, prepare a terra do nosso coração e nos ajude, Pai, a não só ministrar, mas aprender com essa aula. Prepare cada coração que receberá esse estudo, meu Pai, que possam se edificar em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? A Bíblia não fala o nome dela. Sabemos apenas que ela teve 2 filhas e que ela morava com sua família na cidade de Sodoma. Essa história se encontra em Gênesis capítulo 19. O que ela fez? Ela desobedeceu a uma ordem de Deus. Deus havia decidido destruir a cidade de Sodoma e as cidades vizinhas por causa da grande imoralidade sexual que existia naquela cidade. Deus amava o justo Ló e sua família, que vivia naquela cidade, na cidade de Sodoma. Por isso, ele mandou 2 anjos para retirá-lo da cidade e levá-los para um lugar seguro. Essa parte está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 20, 19, 1, 12 e 13. Os anjos disseram para Ló e sua família fugirem e não olharem para trás. Se não seguisse essas instruções, eles morreriam. Leia isso lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ela se transformou em uma coluna de sal. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Meu irmão e irmã, o que podemos aprender com a mulher de Ló? A história dela mostra que é perigoso amar as coisas materiais ao ponto de desobedecermos a Deus. A mulher de Ló primeiro desobedeceu e o que levou ela à desobediência, à ambição, às coisas materiais, ela olhou para trás para o que estava deixando para trás. E algumas vezes o que nos leva à desobediência de Deus, a desobedecermos a Deus, são exatamente as mesmas coisas. Olhamos para o pecado, olhamos para a prática do erro, olhamos para a luxúria, olhamos para aquilo que vamos ter que abandonar, deixar de fazer para seguir uma vida de retidão com Deus. E nós estamos agindo, quem age assim está agindo como a mulher de Ló. Temos que tomar cuidado, pois quando Deus manda seguir em frente, marchar, caminhar rumo a Canaã, é para obedecermos sem pensar, sem nos preocuparmos com o Egito que ficou lá atrás e com tudo que ficou no Egito. Outra coisa que aprendemos aqui com esta mulher é o perigo de aceitarmos Jesus, largarmos as práticas do pecado e em algum determinado momento voltarmos a praticá-lo. Olhando para o velho homem, olhando para as práticas do passado e desejarmos praticá-las novamente. Jesus falou desta mulher como um exemplo que serve de alerta para nós. Ele disse, lembre-se da mulher de Ló, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Vamos detalhar um pouco mais sobre esta mulher, a mulher de Ló. Vamos saber com mais profundidade essa história a partir de agora. Lucas registra um discurso de Jesus sobre o julgamento de Deus. Lucas capítulo 17, versículo de 20 ao 37. Jesus usou alguns exemplos do passado para nos lembrar que o julgamento de Deus vem repentinamente e às vezes sem aviso prévio. Leia lá em Noé, leia a história de Noé, de Sodoma, né? E ao mesmo tempo ele cita
dificuldade de abrir mão de coisas dessa vida. Logo depois, ele inclui uma linha que chama a nossa atenção. Lembrai-vos da mulher de Ló. No contexto do comentário sobre a tendência humana de conservar esta vida enquanto esquecemos do futuro, a menção da mulher de Ló é carregada de significado para todos os leitores do Evangelho. Vamos aprender algumas lições importantes dessa figura quase esquecida dentro do Antigo Testamento. Vamos saber um pouco sobre a história da família de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. O pai dele morreu antes da família sair de Ur dos Caldeus. E Ló acompanhou Abraão na sua jornada. Depois, leia em Gênesis capítulo 11, versículo de 26 a 31, capítulo 2, versículo 5, capítulo 13, versículo 5. Ló, como seu tio, se tornou rico. Os rebanhos dos dois aumentaram, tanto que decidiram se separar. Abraão deixou Ló escolher a melhor terra, e este foi na direção de Sodoma, na campina do Jordão. Ele viu terra fértil, boa para a criação dos seus rebanhos, e tomou uma boa decisão profissional. Ao mesmo tempo, se colocou num deserto espiritual. Aqui já vemos que nem todas as nossas decisões profissionais aparentemente boas aos nossos olhos físicos, as nossas retinas, são a decisão mais acertada a serem tomadas no campo espiritual. Além de se separar de um homem bom e justo, seu tio Abraão, Ló levou a família na direção de Sodoma, uma cidade conhecida por sua imoralidade e maldade. Com o tempo, ele acabou mudando para a própria cidade de Sodoma. Não sabemos quando Ló se casou. A primeira passagem que menciona mulheres na companhia dele é Gênesis capítulo 14, versículo 16, depois de ele fixar residência em Sodoma. Pode ser que Ló tivesse se casado com uma mulher da região, ou pode ser que já fosse casado e que ela fosse influenciada pelo ambiente das cidades de Campina do Jordão. Alguns anos passaram e Deus resolveu destruir Sodoma e as cidades vizinhas, pois não achou quase nenhuma pessoa justa nela. Leia o relato lá em Gênesis capítulo 19. Naquele dia, Ló perdeu praticamente tudo. Os noivos de suas filhas não acreditaram nos anjos de Deus e ficaram na cidade condenada. A mulher de Ló, em desobediência ao mensageiro de Deus, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Logo em seguida, as duas filhas de Ló deram vinho para o pai e cometeram incesto com ele. Você sabe o que é incesto? Se deitaram com ele na tentativa de reproduzir. O lugar de Ló na história é como pai das tribos nômades de Moabe e Amon, que se tornaram inimigos do povo de Israel e os descendentes de seu tio Abraão. No final das contas, as boas decisões profissionais de Ló lhe custou muito caro. Perdeu a sua riqueza, a sua mulher, a inocência das suas filhas e a sua participação com o povo de Deus. Foi uma boa decisão em termos financeiros? Sim, pode até ter sido, talvez, mas em termos de família e em sua vida espiritual foi uma catástrofe. A mudança para Sodoma foi uma péssima decisão que destruiu toda a vida de Ló.
As nossas decisões profissionais e financeiras precisam ser avaliadas, refletidas e colocadas diante de Deus. Todos nós tomamos decisões financeiras e profissionais, proporção da empresa, oportunidades de novos empregos, mudanças, compras de casas, terrenos e etc. Quando encaramos tais escolhas, devemos lembrar daquela estátua de sal e responder honestamente algumas perguntas. Se eu fizer tal coisa, isso vai me ajudar espiritualmente? Vai ajudar na minha família espiritualmente? É um passo que o céu ou um passo para mais longe de Deus? Considere algumas aplicações. Encontramos um terreno bom e barato, num local gostoso. Infelizmente, fica longe da igreja, que realmente respeitam a palavra de Deus e longe de outros irmãos da fé. Se construirmos um tal lugar, será que conseguiremos manter a nossa participação com outros cristãos? Será que os nossos filhos terão uma boa influência que precisam para crescer no caminho do Senhor? Por motivos profissionais ou financeiros, pensamos em mudar para outras cidades com a intenção de achar alguma igreja lá. Mas antes de finalizar os planos, devemos investigar e avaliar estas opções. A igreja naquele lugar realmente segue a palavra de Deus e ajudará no crescimento espiritual seu e da sua família? Se não houver uma igreja fiel a Deus na cidade onde pretendem morar, podemos começar com uma própria família. Entenda bem que a Bíblia não coloca limites de tamanhos em igrejas. 2 pessoas podem se reunir em casa ou milhares podem participar da mesma congregação. Antes de decidir mudar para algum lugar distante e se reunir com a própria família em casa, considere riscos. Isso também precisa ser considerado. Pode ser que seu trabalho levará à conversão de várias outras pessoas, causando crescimento da congregação, mas não é fácil servir a Cristo quando se sente isolado de outros cristãos. A tendência é o esfriamento espiritual. Quando a igreja é basicamente a própria família, enfrentará desafios muito grandes. Muitas pessoas, em tais circunstâncias, acabam se desanimando até o ponto de abandonar a fé. Quando a igreja começa com apenas 2 ou 3 pessoas, devem fazer tudo para ficar fiel e crescer em Cristo. Mas antes de mudar ou decidir ficar em casa com a própria família, pense nos perigos, coloque diante de Deus, veja se Deus está nesse negócio e lembre-se da estátua de sal na campina do Jordão. Em relação aos bens materiais, sabe por que a mulher de Ló olhou para trás? Tudo que ela possuía, tudo que lutara para conseguir durante toda a vida estava se tornando cinzas. Onde estava o coração dessa mulher? Os bens materiais e a vida que ela tinha em Sodoma chamaram a atenção dela e ela olhou para trás. Nós teríamos feito diferente? Pergunte-se a você teria feito diferente? Jesus sugere a mesma tendência a nos prendermos às coisas materiais quando fala de comprar, vender, plantar e construir, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 28. Não tem nada de errado nessas transações e nada de errado em possuir alguma coisa. Abraão, o bom tio de Ló, estava lá nas colinas de Canaã com seu gado e centenas de empregados. Ele também prosperou, ele também tinha bens materiais. O problema não está em possuir, mas em nossas prioridades. É uma questão de coração. Jesus falou sobre esse desafio em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 34, o perigo de acumular bens materiais e de chegar a amar o Senhor de forma errada.
porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Quando sonhamos em acumular bens materiais ou nos dedicarmos à conservação das coisas que já temos, precisamos lembrar daquela estátua de sal. Na vida social e romântica, o relato de Gênesis não entra em detalhes sobre a vida social da família de Ló. Porém, o comentário sobre os noivos da filha mostra um pouco do que deixaram para trás. As duas filhas esperavam casar com homens que não deram importância para a palavra de Deus. Jesus comenta sobre uma circunstância semelhante na época de Noé, Lucas capítulo 17, versículo 27. Muitas pessoas vivem como se estivessem garantia de muitos amanhãs. Dão mais importância às festas e aos eventos sociais do que aos trabalhos espirituais. Priorizam a vida social. A tendência de muitos jovens, é colocar o namoro acima das coisas de Deus. É como se tivesse tempo agora para se divertir, com a intenção de servir a Deus só futuramente, quando ficarem mais velhos. Eu sou totalmente a favor do casamento, como uma das maiores bênçãos que Deus nos deu nessa vida. Entendo que o namoro na sociedade faz parte do processo de construir uma vida como uma outra pessoa. Não tenho nada contra o namoro, mas a vida social ou o namoro podem facilmente nos desviar das coisas de Deus. Quantos jovens cristãos já abandonaram a sua fé porque namoraram com pessoas descrentes? Quantos jovens param de crescer espiritualmente porque se dedicam quase por completo aos seus namorados? Quantas pessoas gastam mais tempo conversando com o namorado do que falando com Deus? Se deseja construir uma família que traga alegria nessa vida e na eternidade, lembre-se de Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Um namoro carnal raramente produz um lar espiritual. Dificilmente produzirá um lar espiritual. Podemos dizer que será impossível produzir um lar espiritual. Na sua vida social e romântica, lembre-se daquela estátua de sal. Lembre-se de uma outra mulher. Quando Ló partiu na direção de Sodoma, Abraão voltou para uma terra menos atraente, mas escolhida por Deus. Abraão ficou com aquilo que aos olhos nus não eram tão atraente, mas era o que Deus tinha escolhido. Era a terra preparada por Deus. Ele habitou algum tempo em Hebrom. Gênesis 13, 18. Apesar de ele ser rico, este fato nunca é frisado nos relatos sobre Abraão e Sara. A Bíblia destaca a fé dele lá em Hebreus capítulo 11, versículos 8, 9 e 17. E a submissão e a obediência e a santidade, a fé dela em 1 Pedro 3, versículos de 5 e 6 e Hebreus 11, 11. Nos relatos bíblicos, Sara não mostrou nenhuma preocupação em procurar uma habitação perfeita ali, mas se preparou para a habitação eterna. Como uma mulher de fé, ela morreu com dignidade e se tornou mãe do povo da promessa. Qual delas imitaremos? Sara ou a mulher de Ló, que nem nome a Bíblia deu para ela? São dois exemplos bem diferentes. Uma mulher de nome desconhecido que se tornou uma estátua de sal, ou uma mulher escolhida por Deus para praticar as bênçãos que ele preparou para todas as famílias na terra. Sara ganhou a boa fama e a mulher de Ló se tornou estátua de sal. A diferença? As decisões que elas tomaram no dia a dia. E aqui eu encerro. Quando confundimos as nossas prioridades e pensamos em tomar decisões erradas, devemos lembrar-nos da mulher de Ló. Deus te abençoe. Até o próximo estudo. A paz do Senhor.